Oi, pessoal! Hoje a nossa conversa vai ser com você, mãe, e com você, pai, que está nos assistindo. Mas se você ainda não é mãe, se você ainda não é pai, tudo bem. O assunto que nós vamos falar hoje é de extrema importância para todas as idades. E mesmo sendo de extrema importância, ainda é um tabu muito grande, né? É muito difícil da gente conversar dentro da nossa família ou até com os nossos amigos sobre esse assunto que a gente vai trazer hoje, por ser ainda muito polêmico, por ser um assunto muito tabu. E a gente vai tentar tirar algumas dúvidas, desmistificar alguns mitos que muita gente tem, né? Enfim. Para começar, vamos falar um pouquinho da história da sexualidade. Vamos pensar assim, se hoje a sexualidade ainda é um tabu, ainda não pode ser falada, imagine antigamente. Então, antigamente, ela existia sim, ela estava presente na sociedade, mas ela era abafada, ninguém podia falar sobre isso, era considerado pecado, enfim. Depois, com o tempo, surgiu o quê? O famoso Freud. Exatamente. E aí ele começou a estudar, a pesquisar, a fazer referências à sexualidade, e ele acabou descobrindo que a sexualidade ela está presente na sociedade e inclusive a sexualidade faz parte do desenvolvimento infantil. Então, se sexualidade já era um tabu, aí vem lá o Freud e fala, a criança também tem sexualidade? Meu Deus, foi um choque total. Porque até as pessoas assimilarem da sexualidade, daquilo que o Freud estava falando, aí ele já vem e fala da sexualidade infantil. Imagina a confusão que deu na época dele. Hoje em dia, a gente tem muito mais pesquisa, muito mais estudos sobre essa área, mas ela ainda é pouco falada. Ela ainda é pouco aberta, ela é muito tabu mesmo em todos os lugares. A gente tenta desmistificar, mas ainda é muito difícil as pessoas falarem ou quererem ouvir sobre isso, né? Freud ele não falou, eu vou pesquisar, né, sobre a criança e vou descobrir a sexualidade infantil, né? Ele tinha um consultório, ele atendia adultos, né? E aí esses adultos eles tinham traumas e transtornos, né, como alguns de nós. E ele foi descobrindo que esses traumas e esses transtornos vinham da infância e, consequentemente, da sexualidade da pessoa. A gente precisa pensar que sexualidade não é só sexo. Isso é uma imagem que a gente tem muitas vezes, que a gente acha assim, vou falar de sexualidade, vou falar de sexo. Não. Sexualidade, ela abrange muito além do que sexo. Sexo a gente pode pensar como uma coisa biológica. Agora, sexualidade, além do biológico, ela envolve o social, o cultural. Ela é como se fosse uma energia que ainda, além de tudo isso, motiva nossas ações, nossos pensamentos, nossas relações sexuais, sim, mas também está incluso nossas relações sociais, afetivas. Então, ela vai muito além do sexo. Então, ela é muito mais do que isso. É ela que forma, né, nossa personalidade, nossa identidade, nossos sentimentos, pensamentos, né? Tudo que nós somos, na verdade. Então, cada um tem a sua, né? Então, eu tenho a minha, você tem a sua, a Bianca tem a dela e cada uma de uma forma diferente, né? Sim, cada um vive essa sexualidade da maneira que foi aprendida. E onde a gente aprende isso? Na família. Então, por isso que aí entra o papel muito importante da família dentro da construção da sexualidade dos filhos, enfim, até das nossas mesmos, né? Dentro daquela família. E quando a gente tem uma dinâmica familiar saudável, o que seria uma dinâmica familiar saudável? Que tenha pelo menos um pouco de comunicação aberta para as pessoas se comunicarem, para existir o diálogo, para que a criança, ou enfim, o adolescente sinta-se à vontade de perguntar suas dúvidas, de falar sobre esse assunto que é muito tabu. E é importante a gente falar que deve ser tratado de uma forma natural esse assunto, porque, aliás, é natural. A sexualidade é de todo ser humano e ela deve ser abordada de maneira natural para qualquer pessoa. Mas é claro que respeitando também os limites de idade de cada criança, de quem pergunta, enfim.
Vocês que, né, que estão nos assistindo, que às vezes têm filho, deve ter percebido que tem a fase das perguntas, né? Se ela ainda não chegou, ela vai chegar. E aí a criança geralmente quer saber sobre isso, né? Ela chega para mãe, para o pai, pergunta: mãe, pai, o que é sexo? E aí, né? Tem alguns pais que fogem, né, da pergunta, que ignoram ou que dão as instruções, né, completas de como a criança veio ao mundo, né? Mas o importante é falar que cada fase, né, tem a sua pergunta, seu questionamento, que a gente não deve apressar nada, não deve, né, falar nada que eles não vão aguentar, né, que vai ficar confuso na cabecinha deles. Porque se a gente não tem esse diálogo, as crianças vão acabar buscando informações em outras formas. Então, às vezes é no computador, no celular, no tablet, e às vezes elas vão ver coisas que não são adequadas para a idade dela, ou que elas não vão entender, e aí vão surgir dúvidas e elas vão vir perguntar para vocês. E a gente entende que é muito difícil, ainda nos dias de hoje, um pai ter essa relação aberta com a criança, enfim, falar sobre isso. Até porque é uma questão cultural, como a gente já havia falado. Então, vocês pais foram educados de uma maneira talvez mais rígida, que envolvia outros valores, princípios éticos, religiosos, enfim, que a gente entende. Como a gente já falou, é muito importante que tenha esse canal de comunicação entre você e seu filho. Porque se não tiver, ele vai realmente pesquisar em outros lugares. Hoje muitos pais não têm tempo para ficar com os filhos e deixam o iPad, o computador, o celular, né, ao invés de ficar presente mesmo na vida deles. Então, para eles ficarem quietinhos, né, não chorarem, dá o iPad, dá o computador, e lá tem uma rede de informações que eles podem pesquisar o que eles quiserem. A hora que eles quiserem também, né? Exatamente. Então, se essa comunicação não é ativa, né, eles não se permitem perguntar sobre isso para vocês, eles vão pesquisar mesmo em outro lugar. A gente entende que às vezes para os pais é uma coisa mais difícil por causa da educação que tiveram, às vezes foi muito rígida ou foi cercada de valores éticos, morais, religiosos, enfim. A gente entende tudo isso, mas o que a gente está tentando falar não se você não se sentir à vontade, também a gente tem que entender o porquê que você não está se sentindo à vontade, né, com essa sexualidade, com esse tema. Então vamos pensar na gente também antes de pensar em repassar para o outro. Mas se você se sente à vontade em falar com o seu filho sobre isso, por que não tirar as dúvidas dele? Por que não estimular com que ele pergunte mesmo, não só sobre sexualidade, mas enfim, qualquer outro assunto. E se caso vier a pergunta, responde, não esconda, não inventa história, enfim, seja verdadeiro com ele, porque a recíproca vai ser positiva mais pra frente, tanto na relação com vocês e na relação dele com outras pessoas futuramente, né? Até porque a sexualidade, né, é a saúde. Se a gente não tá bem com a nossa sexualidade, as coisas não vão bem, né? Porque ela faz parte, como a gente já disse, da nossa personalidade, da nossa identidade. E lembrando, vamos tratar com naturalidade o que é natural do ser humano, gente. Então foi isso, a gente tentou passar um pouquinho pra vocês sobre esse tema tão polêmico aí, tão um pouco falado. Se você gostou, se inscreve no canal, clique em gostei aqui embaixo pra ficar acompanhando todos os nossos próximos vídeos, que na semana aí tem mais polêmica pra vocês. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem com seus amigos e familiares. Um beijo e até o próximo vídeo.